Olá, meu amigo, minha amiga, que bom que você chegou aqui no canal Tempo 3. Eu sou o pastor Semei Gondim e hoje eu estou aqui para a gente estudar a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. E o título da lição número 10 fala muito às nossas vidas, porque todos nós buscamos esse momento que Jacó encontrou. O momento de mudar de vida, mudar de nome, ser visto pelas pessoas como uma nova criatura. Me parece que essa é a essência do Evangelho, mas quais são os segredos? O que precisou acontecer com Jacó para que ele pudesse finalmente encontrar-se consigo mesmo, descobrir quem ele realmente era, confessar a Deus o seu pecado e ter o seu nome mudado, a sua história transformada? A história de Jacó nos revela na realidade que a vida cristã não é para ser levada na brincadeira. Nós não podemos sair tomando nossas próprias decisões, fazendo o que a gente bem entender da vida, enquanto falamos para as pessoas que temos um Deus no céu, um Deus que guia os nossos passos. Parece que a maioria dos cristãos gostam de se antecipar, ninguém está acostumado a esperar. Agora mesmo acabei de receber uma mensagem do meu irmão, pastor Robson. Ele mandou uma mensagem assim para mim: Moisés esperou 40 anos, Abraão esperou 25 anos, Jesus esperou 30 anos. Então, se Deus está te fazendo esperar, você faz parte de um grande time, você está no lugar certo. Jacó precisava saber que os planos de Deus, quando estabelecidos, eles podem demorar, pode parecer que nunca vão se cumprir às vezes, mas a palavra de Deus não falha e Jacó precisava aprender isso. Deus queria ensinar Jacó a ter paciência, a exercer a sua fé plena. O verso dessa semana é aquele que aponta para o momento em que Jacó teve o seu nome mudado. Lá em Gênesis 32, verso 26, diz o seguinte: Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Já no verso áureo dessa semana, parece que nós estamos sendo ensinados a crer de que a transformação, a mudança completa da vida, por que não dizer a conversão genuína, só se estabelece na vida do crente quando ele luta com os homens e luta com Deus. Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E hoje eu aconselho você, se você for um professor de escola sabatina, que hoje traga para os alunos esta ideia. Não há transformação, mudança de nome, conversão, se não houver luta, empenho, disposição. Jacó lutou com Deus porque Jacó queria muito essa bênção da transformação. Isso já leva a gente a pensar que muitas vezes nos aproximamos de Deus dizendo que queremos algumas coisas, mas na realidade nós ainda não queremos de verdade. E a nossa busca, a nossa luta, a nossa batalha acaba se tornando simplória. Você não se desgasta, você não sofre. Jacó estava aprendendo a depender de Deus. Então, o estudo da lição dessa semana parece nos levar a uma compreensão muito importante. Deus não quer apenas mudar o nosso nome, mas Ele quer transformar a nossa personalidade, a fim de que sejamos testemunhos vivos por onde quer que passarmos, a fim de que possamos tocar a vida de outras pessoas através da nossa própria vida. O grande pregador Spurgeon traz uma ilustração para fazer a gente entender a importância dessa questão da transformação. Ele fala sobre o costume dos gatos e dos porcos. Os gatos, eles são animais muito aciados, eles cuidam da própria limpeza, estão sempre ali lambendo o próprio corpo, usando as patas para tirar as sujeiras. Mas os porcos não são assim. A natureza dos porcos é diferente. Você pode dar um banho num porco e esperar que ele se mantenha limpo, mas a sua natureza vai fazer com que o cheiro ruim que é natural da sua espécie volte. Gatos e porcos são animais diferentes. Você acredita que seria capaz de mudar os hábitos de um porco para que ele se comporte como um gato? Isso é impossível, não? A única forma de um porco se comportar como um gato é se ele for transformado em um gato. A princípio você poderia pensar que o comportamento de um porco jamais será como o comportamento de um gato. Parece impossível aos nossos olhos, mas se essa transformação fosse possível, se esse porco fosse transformado em um gato, ele iria começar a cuidar da sua limpeza voluntariamente. Aquilo que era impossível agora parece totalmente possível. Você percebe? Jacó só tinha inclinações para o pecado. E ele precisou ter um encontro pessoal, intransferível, só ele e Deus, para que ele pudesse usufruir de uma transformação de dentro para fora, promovida pelo próprio Deus. E o resultado foi impressionante, foi inacreditável. Ele foi transformado de um homem enganador para um homem segundo o coração de Deus.
Ele foi transformado de um homem enganador para um guerreiro que lutou com Deus. E por meio dessa luta alcançou a maior de todas as bênçãos que ele esperava. A transformação interna, a mudança de pensamento, o seu caráter, sua personalidade. Essa foi a maior de todas as vitórias, de muitas que Jacó teve. Porque essa foi uma vitória travada através de uma batalha com o próprio Deus. Que coisa linda, não? E paradoxal ao mesmo tempo, como é que homens comuns podem travar uma batalha com Deus? Como Deus é amoroso, como Deus é magnífico e se permite aproximar do ser humano para fazer com que ele tenha a oportunidade de lutar com ele e deixar muito claro nessa batalha qual é a sua genuína vontade, o seu desejo interior. Isso deve nos ensinar muito a respeito da vida cristã. Como Paulo, muitas vezes dizemos, aquilo que nós queremos fazer não fazemos e aquilo que fazemos normalmente é o que nós não queremos fazer. Para que nós possamos começar a sentir prazer nas coisas de Deus, alegria em servir ao Senhor, é necessário que passemos por essa transformação. E isso realmente a gente pode chamar de milagre. Porque as pessoas olharão para nós e não reconhecerão a atual pessoa após ser transformada, após ter tido um encontro real e pessoal com Deus. Jacó então teve uma batalha com Deus para depois vencer também a batalha emocional, aquela que envolvia o seu encontro com o seu irmão. No encontro de Jacó e Esaú, conseguimos vislumbrar, perceber que o perdão divino influencia o perdão do homem, o perdão humano. Na realidade, Esaú realmente procurava Jacó para o matar, mas ele foi influenciado por Deus para mudar de pensamento. E há um texto de Ellen White fantástico que fala a respeito do que aconteceu com Esaú justamente naquele momento em que Jacó se encontrava em luta com Deus. O texto diz exatamente assim: Esaú estava marchando contra Jacó com um exército, com o propósito de assassinar o seu irmão. Mas enquanto Jacó estava lutando com o anjo nessa noite, outro anjo foi enviado para mudar o coração de Esaú enquanto ele dormia. Olha que coisa linda! Em sonho, ele viu Jacó exilado da casa de seu pai por 20 anos, porque temia por sua vida. Notou-lhe o sofrimento por achar a mãe morta. Viu em sonho a humildade de Jacó e anjos de Deus ao redor dele. Está escrito lá no Histórias da Redenção, página 96. Jacó tinha certeza da ira de Esaú. Jacó tinha certeza que esse encontro não seria fácil. Havia muitas coisas a serem resolvidas com Deus e com seu irmão. Ele era um enganador, ele realmente tinha traído o seu irmão. Mas Deus, em seu infinito amor, em sua misericórdia, trabalhou no coração de Jacó para fazê-lo entender que ele precisava do perdão, ele precisava de transformação e trabalhou no coração de Esaú para perdoar o seu irmão Jacó. Aquele evento violento ocorrido com Diná e a resposta violenta dos seus irmãos revelam o quanto um homem sem Deus, pessoas sem Deus podem ser levadas a agirem simplesmente por seus impulsos, por suas questões emocionais. Mesmo Jacó sendo o patriarca de uma família tão problemática, Deus dirigiu os seus passos, Deus dirigiu a sua vida. Até mesmo nesses descaminhos da família disfuncional de Jacó. Satanás tentou muitas vezes desvirtuar essa família, levá-los para longe do plano de Deus, mas Deus, em sua sabedoria, em seu amor, trabalhou incessantemente por aquela família a fim de realizar o seu projeto através dela. Em outro lugar do Espírito de Profecia está escrito que Deus usa até mesmo os estratagemas do diabo para fazer cumprir os seus desígnios. Isso é maravilhoso, meu querido amigo, minha querida amiga. A lição desta semana nos mostra justamente isso. Não importa o que o inimigo tenta fazer com a tua vida, porque assim como ele tentou destruir a Jacó com seus enganos, Deus estava usando tudo que o inimigo estava fazendo para trazer Jacó ao centro da sua vontade, para trazer Jacó a um momento de reflexão que iria mudar totalmente a sua vida. Não só reflexão, mas um momento de guerra, um momento de luta. Deus conduziu Jacó para o campo de batalha. E é provável que ele faça isso comigo, que ele faça isso com você. Talvez já esteja fazendo, nos conduzindo ao campo de batalha, porque é na hora da crise que se revela o caráter, é na hora da crise que a verdade aparece. Foi assim na vida de Jacó.
Foi nesse campo de batalha que Jacó encontrou forças através desta luta com Deus para encarar uma outra fase da sua história, também muito importante, o seu encontro com o irmão Esaú. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Jacó, antes de encontrar Esaú, teve um encontro com quem? Com Deus. Jacó pôde observar a face de Deus. Jacó lutou com Deus face a face. Ele viu as expressões do olhar de Deus, que nós sabemos, segundo o Espírito de Profecia, que era o próprio Jesus ali. Ele contemplou a face de Jesus, contemplou a face do seu Deus. Percebeu que havia no rosto de Jesus intenção de perdoá-lo, intenção de salvá-lo, intenção de transformá-lo. Percebeu que havia na face do Senhor Jesus esperança para a sua situação. Era uma face de perdão, por isso que ele não largou aquela batalha, por isso ele não retrocedeu daquela luta, por isso ele se agarrou na ideia de vencer aquela batalha, porque ele sabia que estava muito perto de receber a bênção. E se você for adiante e olhar para o encontro de Jacó com Esaú, há uma coisa muito sublime que acontece entre eles dois e que eu acho que você, se é professor, deveria trazer isso à tona na escola sabatina hoje, porque é lindo demais. A Bíblia diz que Jacó, ao contemplar finalmente a face do seu irmão e vendo que a face do seu irmão não era de ira, não era de raiva, era uma face de perdão e de aceitação, olha o que Jacó diz. Jacó diz assim: "Ah, meu irmão, vejo a tua face como a face de Deus." Jacó tinha presenciado a face de Deus. Ele sabia como era o semblante maravilhoso de Jesus, pronto a perdoar. E agora ele encontra esse mesmo semblante nos olhos e na face de Esaú. Foi fácil para Jacó perceber que o Espírito de Deus estava sobre Esaú, seu irmão, trabalhando em seu coração para o perdão. Que coisa linda, meu amigo, que coisa linda. Isso deve ensinar para você uma coisa, eu não sei que situação você se encontra hoje, se você carrega grande culpa por algum pecado que cometeu, se você se sente perdido, se você acha que a tua trajetória está finalizando, se você acha que é o fim das tuas esperanças e você pensa isso porque você acha que foram graves demais os teus pecados, que você foi longe demais, acredite, meu amigo, a face do Senhor para você hoje é uma face de perdão. É isso que a lição está tentando nos ensinar essa semana. Uma face de perdão. É nesse encontro com esse Deus amoroso que a nossa história é transformada, que a nossa vida é mudada, em que as pessoas poderão olhar para mim e para você e dizerem: estes servos de Deus foram transformados. Eles não são mais aqueles velhos homens. A natureza carnal, as tendências para o pecado podem até continuar conosco. Mas depois desse encontro real, pessoal e definitivo com Jesus, nós iniciaremos uma vida com Ele. E pouco a pouco, como diz a Bíblia, como luz da aurora, iremos brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é quando Ele voltar. É quando Ele nos revestir de incorruptibilidade. É quando Ele nos selar com seu Espírito. E a partir daí todos nós podermos servi-lo com alegria, com prazer, sem retroceder. Aquela angustiosa luta que Jacó enfrentou, aquele momento terrível, o medo de que aquele ser majestoso fosse embora sem lhe conceder a bênção, aquela angústia de perder a oportunidade, prefigura, meu amigo, minha amiga, o que o povo de Deus terá que passar nos últimos dias. Nós também passaremos por um momento conhecido como a angústia de Jacó. O medo de não ser abençoado, o medo de perder, de deixar passar a oportunidade, o medo de nossos pecados não terem sido perdoados, o medo de termos esquecido de confessar alguma coisa. E isso estará acontecendo poucos momentos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Será um momento muito complicado para o povo de Deus, mas assim como Jacó lutou e foi vitorioso, Deus nos dará também a graça de sermos vitoriosos nesse grande momento crucial, final que nos aguarda. A angústia por causa dos pecados cometidos, o medo do passado,
Tudo isso só poderá ser aliviado através da pessoa do Espírito Santo. E esta é a promessa que nos foi concedida. O Senhor Jesus disse que nos concederia a promessa do Espírito. Ele viria para nos convencer do pecado, assim como fez com Jacó. E convencidos, podermos rogar a Deus pelo seu perdão. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se você for procurar no Espírito de Profecia algo que fale a respeito desse momento terrível, do tempo de angústia, você vai ver a Senhora White dizendo assim, que naquele momento o povo de Deus buscará encontrar em suas mentes algum pecado que não foi perdoado ou confessado. Mas ela diz, eles não conseguirão. A obra do Espírito Santo já terá sido realizada. Nesse momento, Deus, na pessoa do seu Espírito, já terá convencido a mim e a você dos nossos pecados e nós já estaremos com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esse momento de angústia, então, se encerra quando ouviremos no céu a voz de Deus dizendo o dia e a hora da sua vinda. Esse é o momento do refrigério, é o momento em que a angústia se vai e a certeza da salvação toma conta do povo de Deus. Aí então subiremos aos montes felizes e convictos de que aquele que começou boa obra em nossa vida está agora completando para o dia final. Que Deus te abençoe, meu amigo, e que a lição desta semana tenha sido para você enriquecedora, tenha feito com que você entenda definitivamente que sem guerra é impossível experimentarmos o prazer do perdão, experimentarmos a alegria da salvação. Então atenda o chamado do Senhor que diz, vinde e arrazoemos. Entre nessa luta. Diga para Deus, Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ajoelhe-se determinado a vencer esta guerra, pois o Senhor é o seu maior torcedor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.